Senhoras e senhores deputados, todos nós sabemos que o caso BES é um caso que está na mente de todos os portugueses, um pesadelo que nos caiu em cima, um verdadeiro caso de polícia, e o objetivo das comissões de inquérito, mais do que fazer investigação criminal, é apurar responsabilidades políticas naquilo que aconteceu. E por isso mesmo existiu já uma primeira comissão de inquérito, que mereceu e teve um elogio unânime e teve um relatório aprovado com amplo consenso nesta Casa e que apurou o que tinha acontecido e as responsabilidades políticas que tinham acontecido até à resolução, concluindo, nomeadamente, falhas graves de supervisão, falhas essas que estão assumidas pelo Parlamento português e que ninguém hoje tem factos que permitam contrariar aquela que já foi a conclusão de uma primeira comissão de inquérito, falhas essas que ocorreram ao longo do tempo, quer no mandato do Dr. Vítor Constâncio, quer depois no mandato do Dr. Carlos Costa. O monstro foi crescendo ao longo de anos. Não foi algo que surgisse de repente como se tivéssemos descoberto um poço de petróleo, pela negativa neste caso. Foi algo que foi sendo criado, sendo alimentado ao longo de anos, com gestões diferentes, nomeadamente do Dr. Vítor Constâncio, e que culminou depois e entrou pelos olhos adentro já durante a administração do Dr. Carlos Costa. Isso foi apurado na primeira comissão de inquérito por claro consenso. E também concluiu a primeira comissão de inquérito que a resolução era a melhor das más soluções que estavam em cima da mesa. E, portanto, aquilo que nós temos que perguntar, neste caso, é, nesta comissão de inquérito, se temos dados novos que possam contrariar ou não aquilo que foram as conclusões da primeira comissão de inquérito sobre esse aspecto. E depois, tudo aquilo que aconteceu depois da resolução para a frente. O nosso entendimento é que há aqui grandes dúvidas sobre o que aconteceu depois da resolução. Eu entendo que o Partido Socialista, entendo o Partido Social Democrata, que o Partido Socialista, para aligerar as suas responsabilidades dos 6 anos de governo que já leva, tentou concentrar tudo novamente no passado e antes da resolução. Aliás, ficou até evidente. Dos 12 minutos que o Sr. Deputado João Paulo Correia gastou 7,15, 7 minutos, a falar sobre o resto e depois utilizou 4,45 minutos para falar do que aconteceu pós-resolução. Isso é evidente, aquilo que o motiva, aquilo que lhe dá energia e aquilo que o faz intervir aqui neste plenário. É pura e simplesmente o passado. O que aconteceu depois da resolução, isto é o fait divers, não interessa nada. Interessa, Sr. Deputado, interessa. Só que como o Governo é seu, o senhor está a querer escondê-lo. Ora bem, e portanto, antes da resolução, nós temos neste momento duas questões novas desta comissão de inquérito e que devem ser abordadas com naturalidade. E é isso que o Partido Social Democrata faz. Por um lado, o relatório Costa Pinto, que incompreensivelmente ficou em segredo por parte do Sr. Governador e isso impediu o escrutínio público sobre a gestão do novo banco, sobre a gestão do Banco de Portugal na crise do novo banco. E esse relatório Costa Pinto é um relatório muito importante, foi um facto novo e que tem que ser aqui reiterado. E, nomeadamente, aquilo que conclui, nomeadamente sobre a possibilidade do Banco de Portugal podia ter feito, mesmo no enquadramento legal existente, uma supervisão mais intrusiva e utilizado mais poderes. Isso foi facto novo e por isso deve ser referenciado. Tal como as dúvidas sobre o capital inicial. Claro que todos nós temos a sensação que o capital inicial respeitou sempre os rácios que permitiu, nomeadamente, o novo banco estar em funcionamento. Mas é verdade também que se tivesse um capital inicial mais fortalecido, porventura podia ter desenvolvido outras atividades. Isto é um facto. Esses são factos novos. Mas depois vamos então àquilo que interessa. O que é que aconteceu depois? E o que é que aconteceu depois? É que o banco foi vendido
com um contrato mal feito que não salvaguardou o interesse público. O Banco de Portugal e o Governo não salvaguardaram o interesse público no contrato que foi feito. E isso ficou claro aqui para todos nós. Dizia há pouco a Sra. Deputada Mónica Quintela, numa conversa particular, temos dúvidas que o Dr. Carlos Costa e o Dr. Mário Centeno assinassem este contrato se fosse um negócio seu. Tal é lesivo para o Estado. Só que, como não é um negócio seu, não tiveram pejo em pôr a sua assinatura. Não houve suficiente análise das alternativas. E há incentivos errados à gestão. A gestão não tem que se preocupar em gerar rendimento para o banco, pelo contrário. A gestão tem que ter resultados negativos, que é para poder ter acesso ao regime de capital contingente. Isto é um incentivo errado. Portanto, temos aqui erros crassos no contrato que foi assinado. E não ficou claro que houve alternativas ou sequer negociações com a Comissão Europeia para que pudessem ser encontradas outras fórmulas. Não, houve cedência, houve submissão por parte do governo português, que não procurou salvaguardar o interesse público. E, finalmente, a gestão do novo banco. Então nós andamos aqui, durante anos, a ouvir a administração do novo banco, todos nós a termos dúvidas sobre as injeções que estavam a ser solicitadas e, de repente, passamos com cão por vinha vindimada e isso não é relevante. Quando isso é um dos pontos fundamentais daquilo que devia ter sido a nossa análise. O acompanhamento errado que foi feito pela Comissão de Acompanhamento, que de facto não existia. Um fundo de resolução que não fez as análises profundas que devia fazer às faturas que lhe eram entregues. O não cumprimento do contrato pelo novo banco, como diz o Tribunal de Contas. Nada disso é referido por Vossas Excelências, nem pelo Sr. Relator. Isso evidencia o seguinte, é que, por parte do Sr. Relator e do Partido Socialista, há aqui um grande objetivo. Perante o elefante que está no centro da sala, vamos olhar para outra realidade que desvia as atenções daquilo que é a nossa responsabilidade. E por isso tudo está concentrado no anterior, no passado, procurando evitar, minimizar, relativizar a responsabilidade do Dr. Mário Centeno, enquanto Ministro das Finanças. Não sei se os senhores deputados se recordam, quem fez a conferência de imprensa a anunciar a venda do novo banco foi o Sr. Primeiro-Ministro Dr. António Costa. Ora bem, o Primeiro-Ministro faria um anúncio público, assumia para si esse anúncio público, se o Governo não tivesse tido uma participação ativa em todo o negócio? Se tivesse sido mero espectador? Se tivesse limitado a receber informações e a lê-las? Não, como é óbvio. Interveio. Deu seu agremã. Não procurou alternativas. Não negociou com a Comissão Europeia. E por isso, chegados hoje aqui, tem que assumir as suas responsabilidades. Se isto tivesse corrido bem, era o primeiro a dizê-lo. Tenho a certeza que o Dr. António Costa, num debate quinzenal, mensal agora, já tinha dito, a responsabilidade do sucesso foi nosso. Mas como correu mal, a responsabilidade do processo é do Banco de Portugal e nós nem sequer fomos ouvidos nem achados. Alguém acredita nisto? Só mesmo os indefectíveis do Partido Socialista, mais ninguém.